Olá, graça e paz. Que você receba o renovo do Senhor nesta semana para buscar ao Senhor, para estar na presença do Senhor, para estreitar ainda mais os laços com o Senhor e também com a tua casa, com a tua família. Que seja uma semana muito abençoada no nome do Senhor. Hoje, para a nossa meditação, Isaías capítulo 56, os versículos 6 e 7. O Senhor está fazendo uma promessa, né? Uma promessa aos estrangeiros, uma promessa aos gentios. Quem são os estrangeiros? Quem são os gentios aos olhos dos judeus? Todo aquele que não é judeu. Todo aquele que não é judeu. Então, era um gentio, era um estrangeiro. E os judeus se orgulhavam de ter um templo, não era, em Jerusalém, um belíssimo templo onde Deus ele era cultuado, ele era adorado, ali aquela casa de oração, a casa de celebração. E nesse capítulo, Isaías está dizendo que Deus ele aceita agora, não era a dedicação dos estrangeiros que o amam. Então os seus sacrifícios seriam aceitos por Deus naquela casa de oração. E o final do versículo 7 vai dizer que a casa passaria a ser chamada casa de oração para todos os povos. Então o templo, né, inicialmente construído pelos judeus, onde apenas os judeus ali tinham acesso para adorar a Deus, para celebrar a Deus, para oferecer sacrifícios a Deus. Deus está dizendo, através do profeta Isaías, aproximadamente 700 anos antes de Cristo, de que os sacrifícios dos gentios seriam aceitos e que esta casa passaria a ser chamada casa de oração, não apenas para os judeus, mas para todos os povos, para todas aquelas pessoas que amam ao Senhor, para todas aquelas pessoas que desejam servir ao Senhor. E nós sabemos que com a vinda de Jesus, ele elimina a prática do templo. E nós, quem passamos a ser o templo, a habitação do Senhor. Então, se o templo de Jerusalém tinha um propósito, que era o propósito de adorá-lo, de servi-lo, era o propósito de oferecer sacrifícios, era o propósito de orar, de interceder. Ora, se um templo é feito por mãos humanas, ele tinha esse propósito. Imagine um templo agora feito pelo Senhor, pelas mãos do Senhor, porque você é obra do Senhor. Então há um propósito de Deus na sua vida, né? Na nossa vida. Para quê? Para que o adoremos, para que amemos de todo o coração, para que esta casa, esse templo, essa estrutura humana, ela seja um espaço, um corpo de dedicação, de entrega, de adoração, de louvor, de ações de graças, de intercessão, de oração, porque Deus está neste lugar, Deus habita em você. Se você tem um Senhor na sua vida, se você já recebeu Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, você é templo do Espírito Santo, é habitado pelo Espírito Santo. Então Isaías nos lembra desta casa de oração para todos os povos. E eu lembro a você que você é esta casa de oração. Então devemos cumprir o propósito de Deus, não é, em nossas vidas. Que Deus nos abençoe para que de fato cumpramos o propósito do Senhor no nosso ser.